Problemas técnicos. Bom, pessoal, voltamos. Alguns problemas técnicos, a gente está se acostumando aqui com o que é que faz, mas enfim. Já tinham 7 pessoas e agora vamos ver se o pessoal volta aí. Vamos ver se alguém fala alguma coisa. Bom. Temos 2 pessoas. Fala, Jonas. Tudo bem, amigo? Jonas Guzmão. Fala, grande. Diga aí, meu dentista. Tranquilo, cara? Quando é que você tá vindo para Vancouver? Ali continua. Tem que entrar aqui. Parece que já está com 4 minutos aí. É. Acho que tem que entrar como nova live. Aqui, tá rolando. Tá certo. Tá certo aí agora. É. Mas você vai para visitar Toronto? Se for para ficar, já sabe, né? A gente vai conversar sobre isso aí, viu? Deixa de falar comigo, não. A Fabiane falou, sou eu. Isso aí tá rolando aqui, não tá aparecendo pra mim. Tá, Agora tá. Tá, porque tá com atraso. É. Fabi voltou. Aí vai visitar, ok. Mas vamos falar, cara. Qualquer coisa, viu, Jonas? Se precisar de alguma ajuda, alguma coisa, mesmo que seja para visita, dependendo da época que você vai lá, me avise que a gente conversa. Fabi voltou. Fabi, caiu aqui, a gente estava tentando identificar quem você era, e eu fui apertar aqui no teu nome e acabou saindo da live. Mas tudo bem, a gente já estava desconfiando que era você mesmo. Cadê nosso amigo Ale? Tá aí? E Melina tá aí. Oi, Melina, tudo bem? Bom, gente, estamos esperando um pouquinho aí o pessoal entrar, tá? Ver se a gente consegue ter um número maior de pessoas. A ideia é que a gente possa bater um papo, explicar um pouco sobre o mercado de Vancouver, tirar algumas dúvidas, passar dicas para vocês e vai logo aí anotando suas perguntas, alguns detalhes, curiosidades, o que você quiser entender um pouco melhor, a gente vai estar falando aí um pouco sobre isso, tá? A gente vai só esperar mais um pouquinho e já a gente começa aí então, ok? Enquanto isso, o pessoal tá falando aí. Pessoal, mande perguntas, se tiver, vocês que estão aí já curtindo nossa live, mandem perguntas. Jonas, se tiver alguma dúvida que você tem a respeito mesmo que seja para Toronto, manda pergunta pra gente, o que a gente puder ajudar aqui, a gente vai ajudar, tá? A gente tá pegando algumas informações aqui. Mas fica à vontade para perguntar aí, pessoal. Amanda Maqueda e nossa amiga Henrique. Abraço. Melina ainda tá por aí? Manda pergunta pra gente. Karine Correia. Karine Correia, de onde que você é, Karine Correia? Bom, pessoal, se vocês quiserem deixar aí, manda aí uma mensagem falando de onde vocês são, pra gente estar falando aqui. Um alô pra caravana aí de Fortaleza, né? Um alô aí pra caravana de Tiloaca aí, Amanda. Enquanto isso, o pessoal vai aparecendo aqui.
Olha, mas ok. Carinho de Vancouver, Carinho de rapaz. Vancouver. É. Desculpa aí, viu? É, rapaz, não é qualquer um, não. Você está colocando uma quarta parada, tipo, uma semana. Jonas, ainda não, cara. Nós não estamos com um aluguel por temporada para uma semana especificamente também. Nós vamos começar a trabalhar, se Deus quiser, né, um dos planos, mas nesse exato momento nós não temos para Toronto aluguéis de uma semana. O mercado também ele não é muito receptivo nesse aspecto, porque normalmente os landlords eles querem fechar por pelo menos um mês, né, 30 dias. E aí, nesses casos, quando tem algum amigo, cliente vindo visitar, a gente sempre recomenda mesmo hotel, Airbnb, algo do tipo que você vai conseguir mais facilmente uma acomodação aí de 2 dias, uma semana, enfim, tá? Porque por períodos menores que um mês é realmente um pouco mais complicado, tá? A Melina perguntou aí a respeito de que ela viu o seu vídeo que tinha 27 pessoas na fila para visitar um apartamento. Ela perguntando como foi, qual foi o resultado daquela visita. Bom, fizemos a visita à unidade, já sabíamos que o imóvel está daquela forma, muitas pessoas procurando, o preço da unidade está excelente. Então, para localização, tamanho, padrão do imóvel, eu já tinha até passado para o cliente que seria realmente algo bem disputado. E foi assim, contei lá no lobby 28 pessoas, a gente estava subindo em grupos de 7 em 7 e ainda tinha um pessoal do lado de fora esperando para subir. E um imóvel bem interessante, fizemos a aplicação do cliente, já estamos em negociação com a empresa e acredito que vai dar certo. Existe a fila, existe a concorrência, mas também existe a forma que você se apresenta, prepara a tua aplicação, faz todo o processo e é isso que faz a diferença no final. Não importa muito se você tem ou não trabalho aqui, se ainda não chegou, se você souber fazer isso, se tiver alguém te ajudando aí que vai te passar qual o caminho a seguir, você vai conseguir o teu imóvel também, independente se são 10, 20 ou 30 pessoas, tá? Então, você ia perguntar alguma coisa? Não, a respeito disso, é bom até falar que essa concorrência ela se agrava nessa época do ano. A concorrência já é natural do mercado de Vancouver, da grande Vancouver. Mas essa época de junho, julho, agosto se torna uma coisa complicada a ponto de você chegar no desespero desse de uma visita com 27 pessoas ao mesmo tempo. E é só naquele momento que você estava. Durante o dia, durante o período, né, que é colocado para visitas do imóvel, se você ficar o dia inteiro lá olhando, tem muito mais do que 27. Tá? Então, dependendo do imóvel, se ele for muito bom, tem essa concorrência natural do mercado daqui. E muito proprietário aqui também, eles acabam usando isso como um chama, né? Marca ali um valor mais acessível, até abaixo do valor de mercado, para chamar muitas pessoas, e aí no final o pessoal começa a fazer leilão, que foi o caso. Já vi gente lá fazendo oferta na hora para pagar mais caro, que é exatamente esse o objetivo do proprietário, causar aquela disputa, concorrência e, enfim, isso acaba prejudicando o mercado todo, né? Legal. Bom, gente, acho que já estamos aí com um número interessante. Como eu falei no início, essa é a nossa primeira live, a gente vai estar falando aí um pouco sobre as nossas atividades aqui em Vancouver. Em breve estaremos em Toronto também. Então, a gente vai falar mais especificamente desse mercado aqui em Vancouver, tá? Então, vai anotando as tuas perguntas, os detalhes, vai enviando para a gente. E a gente vai começar, então, falando um pouco de quem nós somos. Sim. Né? Então, a Badge for Student é uma empresa de brasileiros, administrada por brasileiros, uma empresa canadense. Estamos no mercado aí há quase 3 anos, já tendo ajudado quase, acho que já passamos, né, Suzana, das 300 famílias. Então, assim, muita gente chegando, a gente tem passado aí todo o suporte e auxílio para essas famílias já chegarem nas unidades, muitas delas já direto do aeroporto, né? Então, toda assistência com documentação, o que é que você vai precisar durante o processo de visitas, o fechamento da unidade, os pagamentos, o que é que vai acontecer em cada processo, em cada fase. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Eu imagino que também vão surgir perguntas sobre isso, mas basicamente o nosso trabalho fazemos tudo o que for necessário para você chegar com a tua unidade alugada e pronta aqui em Vancouver, tá?
Então, você quer adicionar alguma coisa aí, Dudu? Falando sobre a questão da empresa, o tempo que nós temos de percorrido, de caminho percorrido, o que já foi feito, as melhorias que foram acontecendo, as parcerias que nós conseguimos fazer no decorrer desse tempo, faz com que a gente tenha um pouco mais diria, tranquilidade ao chegar numa visita do imóvel, quando dá o nosso cartão, e a gente ser bem recebido para o manager, para o proprietário, sabendo que nosso trabalho já foi reconhecido por aquela empresa ou por aquele proprietário. Então, isso dá um pouco mais de paz para os nossos clientes, saber dessas parcerias da gente, saber que a gente rala muito para conseguir um espaço aqui, e com esse tempo de 300 famílias já acomodadas, fez com que a gente tivesse um pouco mais de, eu diria, de contato. Contato, não facilidade, porque facilidade nesse mercado é muito difícil, mas um pouco mais de abertura no mercado. Né? Que é essa abertura que faz muita diferença. Muita diferença. Em vários parceiros, em vários casos, a gente às vezes acaba fazendo uma ligação e o parceiro já reserva a unidade, o cliente tem a tranquilidade para decidir, isso faz toda a diferença. E aí estamos chegando aí já nos 3 anos, já a gente começando com cara nova, né? Vocês vão estar vendo mudanças por aí, então acompanhe as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente vai estar publicando para vocês as mudanças, os novos serviços, como também uma promoção aí nunca feita antes, que a gente vai estar aí divulgando muito em breve, tá? Então, continua acompanhando a gente e estaremos encaminhando, passando essas informações para vocês. Mas, legal. A gente separou aqui alguns tópicos, coisas importantes, detalhes que você precisa observar nesse momento de preparação e planejamento para a tua chegada. Né? Então, são 3 pontos que vão fazer muita diferença nesse momento que você está planejando chegar. Isso porque são pontos que às vezes não encaixam muito bem com o que a gente tem no nosso mercado, aí no Brasil, né? Quem está no Brasil, quem está em outro local. Então, o primeiro detalhe que a gente separou, então, é quando é o tempo perfeito, quando é o momento ideal para começar essa pesquisa. Por o mercado aqui exigir, né, que a saída do imóvel seja dado, pelo menos até a solicitação de saída da unidade, por exemplo, do inquilino atual, até o último dia útil do mês antecedente à sua saída, ou seja, se a pessoa que está saindo no dia 31 de julho, ela tem que dar um aviso prévio no mais tardar no último dia útil de junho, para que o administrador do imóvel consiga arranjar um novo inquilino para aquela unidade. Essa é a época que a gente tem que estar buscando imóvel para os clientes. Então, a busca do imóvel se dá normalmente no final do mês, vamos dizer, de uma maneira mais fácil. Se você vai entrar no 1º de agosto, a busca do imóvel vai ser feita no final do mês de junho e no começo do mês de julho. Essa é a época mais, vamos dizer, crítica para a busca de imóvel. Né? Então, essa é a época que a gente vai estar já ligado no final do mês, no dia 20, 25 do mês anterior, busca do imóvel até o começo do mês subsequente, que antecede a entrada do imóvel. Então, se você busca para 1º de agosto, final do mês de junho, no começo do mês de julho, é a época que é a mais crítica para a busca de imóvel. E assim, um detalhe também interessante, não é que você precisa de 30 dias para estar fechando aquela locação, tá? O ideal de você começar de 30 a 40 dias de antecedência para a data que você imagina entrar na unidade, é para que você tenha a chance de ser o primeiro a visitar as unidades, o primeiro a aplicar. Porque se você for visitar depois de outras 30, 40 pessoas terem visitado e já aplicado antes, as suas chances elas vão ser mínimas. Então a ideia é você ser o primeiro, começar primeiro, ver a unidade e fechar. As 2 semanas do mês que antecede a tua entrada na unidade são as semanas mais importantes para o fechamento dessa locação. Por esse motivo é importante você pensar. Às vezes eu tenho um cliente que fala, Thiago, mas eu já estou chegando em Vancouver, ou então eu quero visitar a minha unidade quando eu estiver aí. Eu sempre explico que não é algo que a gente pede que o cliente tenha. Essa é uma exigência normal do mercado, que você tenha esse prazo para que você possa escolher entre as melhores unidades. Ninguém está querendo escolher entre o que está sobrando. Né? Então, por isso que é interessante esse tempo, certo? Quantas vezes você não já viu o imóvel que a gente visita e que se a gente deixar para o outro dia para aplicar, esse imóvel já era.
Algumas vezes a gente faz uma visita no imóvel de manhã e no mesmo dia a resposta é dada. Seja positiva ou negativa, aquele imóvel vai ser alugado. Então, se a gente espera para poder dar um atraso qualquer de visita do imóvel ou a resposta para a aplicação, já é aquele imóvel. Então, a gente sempre, primeiro, questão dos primeiros a aplicar, porque se você é um dos primeiros a aplicar e aquela empresa que administra esse imóvel, ela é criteriosa, ela vai pegar as primeiras aplicações e vai olhar se encaixa no que eles estão buscando. Se encaixar, para que buscar mais? Ela vai dar a preferência àqueles que foram aplicar primeiro. Por exemplo, aquela unidade que nós visitamos na sexta-feira, que lá tinham 28 pessoas na fila para visitar a unidade, a landlord já disse na própria visita que até o dia 1º ela estaria definindo que até essa data ela receberia a aplicação, ou seja, não tinha nem virado o mês ainda, e ela já tinha dito que no dia 1º ela já vai definir, sendo que o inquilino atual que está morando lá só vai sair no final do mês de junho. Ou seja, esse processo ele acontece muito rápido. Então, assim, para ficar mais fácil de entender, se você não tem tempo para buscar a unidade, talvez você vai ter que acabar fechando algo que você não queira muito. Aquela frase que a gente sempre brinca aí no Brasil, né, que o apressado come cru, nesse momento de fechamento da unidade, de busca do imóvel, é algo fundamental. Se você começa rápido, você vai fechar o melhor imóvel possível, tá? Acho que legal. O próximo ponto que a gente separou aqui, então, foi o que observar, o que é que está incluso nas locações normalmente, né? Uhum. Eu vou ter energia incluso, aquecimento. Fala um pouco melhor. Vai depender muito do complexo que você mora. Se é um apartamento, se o prédio tiver um aquecimento a gás, muitas vezes no aluguel está incluso o gás, seja para a parte do fogão, seja para o aquecimento da água. Depende muito se você está alugando um basement, às vezes no basement tem quase tudo incluso, alguns basements não tem nada incluso, então vai depender muito de cada imóvel. Uma coisa que você não paga aqui, muitas vezes, eu diria esmagadora, a maioria das vezes, é água e esgoto. Isso faz parte do aluguel. Mas, em alguns casos, quando o aquecimento envolve a água corrente no imóvel, então aí você paga. Mas são imóveis, pelo menos, lançados de 3 anos para cá, foram construídos muito recente, a tecnologia já é mais avançada para aquecimento, mas normalmente casas, né, que você paga a taxa de esgoto, enfim. Essas são as despesas básicas e, lógico, isso a gente leva em consideração também a idade, o padrão do imóvel, né? Por exemplo, o basement, ele tem algumas das despesas inclusas e quando ela não é 100% incluso, o proprietário normalmente ele fatia aquele valor pela quantidade de pessoas que moram na unidade e você vai pagar a tua parcela, né? Então, se existem 10 pessoas morando naquele imóvel, né, 2 no basement, 3 na parte de cima e 5 no outro andar, então isso vai ser dividido e você vai pagar a tua cota. Isso pode ficar mais barato, isso às vezes pode ficar mais caro, se o teu vizinho também ele não souber usar, você vai acabar pagando, da casa você inteira. Vai acabar pagando por isso. Mas, de novo, quando você também tem um imóvel mais moderno, essas despesas normalmente não vão estar inclusas. E às vezes o cliente me fala, mas quanto é que custa isso tudo para um casal, para uma família? Quanto é que eu vou pagar mais ou menos de despesa, né? Eu tenho feito uma estimativa, pela minha experiência, que algo por volta de 150 a 200 dólares é o que você vai estar pagando em média mês, colocando aí aquecimento, energia e também a internet. Lógico, depende do pacote de internet, de dados que você tem, e de canais de TV, né? Nem todo mundo precisa de TV a cabo. Então, você levando esses fatores em consideração aí, esse vai ser o teu custo aproximado. Tá? Algumas pessoas conseguem ser mais econômicas, mas enfim. A média seria essa. Essa seria a média. Temos alguma pergunta aí, Suzana? A Amanda fez um comentário. Empresa de confiança, super recomendo, trabalho honesto e de qualidade. Obrigado, Amanda. Abraço para vocês aí, para o pessoal de Tilubac. O Márcio está aí, o Zico, nosso amigo Zico, né? A Carla, a Kitty Avelino, Marilene Quintana. Oiê! Tudo bem, pessoal? As minhas titias aí também, Arilene e Isméria. Eu mandar um beijo, esse povo lindo da Bad, que eu amo tanto. Não mande um beijo não, só deixa ele aí, né? Bom, e aí, mais um detalhe que eu acho que é importante também, como que eu me preparo melhor para esse processo, né? O que é ideal você ter no momento que você está buscando
A unidade aqui, isso eu falo pensando em documentação. Lógico que a gente separa esses documentos, todas as informações, mas essa minha pergunta é mais pelo que eu tenho visto os clientes passarem. Tiago, eu tenho visto de turista. Tiago, eu tenho visto de estudo. Tiago, eu sou PR. Qual o cenário ideal? O que é bom você ter nesse momento de chegada? Isso para o pessoal se planejar melhor. A base que a gente tem que tomar, como você tinha comentado antes, como o mercado aqui ele meio que exige que o aluguel seja de 12 meses, a gente tem que de alguma forma comprovar que você vai estar no mínimo 12 meses no país. Então, a dificuldade que a gente tem quando a gente fala de visto de turista é isso, porque o visto de turista tem 6 meses. Então, para a gente conseguir alugar um imóvel de 12 meses para uma pessoa que tem visto de 6 meses, existe uma certa resistência do mercado para isso. Não é impossível, já fizemos algumas vezes, mas existe sim uma dificuldade. Então, uma das coisas que são importantes é visto. A questão financeira é importante. Então, a comprovação de financeira que você tem como, se você não tiver renda no país, você tem como se manter aqui, não só pagar o aluguel, mas além do aluguel tem transporte, tem alimentação, tem muitas outras coisas envolvidas nisso. Então, visto financeiro, ter carta de aceitação da faculdade, no caso, se você for para a faculdade, se você tiver um trabalho, job offer daquela empresa. Nós temos que ter, que mais? Não sei se você lembrar aí junto comigo, porque eu sei que os mais importantes são visto, a parte financeira, carta de aceitação da faculdade. É legal também você ter... por que é que a gente sempre pede uma comprovação financeira, né? Imagina que a maioria do pessoal que está chegando, você agora pensando como proprietário, você vai estar lidando com clientes de risco, né? São pessoas novas no país, sem referência, sem histórico de crédito, sem nada, então você precisa comprovar. E o ideal, a gente está aqui falando do cenário ideal, tá? A gente sabe que cada família, cada casal tem um cenário diferente e a consultoria, ela também abrange a gente pegar esse cenário, tentar transformar em uma situação que o mercado se torne mais aberto para receber aquele cliente, né? Então, é importante a gente considerar esse detalhe também. Além disso, a gente também acha interessante ter a comprovação de que você pagou o college, né? Um recibo de pagamento do teu programa, porque isso também mostra para o proprietário que você está vindo, por que você pagou. A gente sabe que algumas pessoas podem pensar, poxa, você tem a carta de aceitação, mas quem me garante que você realmente vai estar indo para a escola? Quem me garante que esse visto realmente vai sair? Então, enfim, esses são detalhes que é importante a gente considerar, né? Falando sobre isso também, a grande questão da gente solicitar isso é porque a gente tem, de alguma forma, dar mais segurança para aquele que vai alugar o imóvel para os nossos clientes, já que ele não tem como fazer um credit check, um background check, ou qualquer tipo de verificação de informações dessa pessoa que está no Brasil, a gente tenta dar o máximo de tranquilidade possível para que esse administrador do imóvel, seja proprietário, seja uma empresa, consiga entender que para os clientes que a gente está aplicando o imóvel chegarem para essa pessoa, eles passaram por uma triagem nossa. Então, nós mostramos para eles que nós fizemos a nossa parte e pegamos o máximo de informação possível para dar essa tranquilidade para a pessoa dizer assim, ok, não tenho como verificar sobre a pessoa, mas eu tenho como verificar sobre essa empresa. Quem é a Bedford Student? O que é que ela faz? O que é que ela pode me oferecer como documentação para me dar segurança para alugar para essa pessoa? E aí são as nossas referências, nesse caso, que os clientes vão utilizar, né? Outras empresas que nós temos parceria, que nós trabalhamos, que vai ser esse suporte. Temos alguma pergunta aí, Suzana? Sim, a Valéria avisou que em janeiro estaremos aí e iremos procurá-los. Legal, Valéria, estamos esperando você aqui, tá? Lembra só daquele prazo que a gente falou, daí da dica para a gente estar começando o trabalho, viu? Melina perguntou sobre a média de valores de aluguel de apartamento ou casa para família de 4, 2 adultos e 2 crianças. Tá, falando de uma família de 4, eu diria que o ideal seria pelo menos 2 quartos, né? A gente está começando isso. Poderíamos ir para uma unidade de 3 quartos? Sim, mas a gente quer sempre o melhor custo-benefício para quem está chegando agora, né? Lembrando que normalmente você vai chegar, não tem um trabalho aqui ainda no país, vai estar começando do zero, trazendo dinheiro ainda do Brasil. Então, pensando no melhor custo-benefício, 2 quartos encaixaria melhor dentro do orçamento. E aí, a gente também precisa entender, quanto mais próximo de downtown, quanto mais próximo de um centro comercial, de estação, do metrô, esses fatores, eles alteram de forma drástica o valor do aluguel que você vai estar pagando, né? Então, se a gente morar aí mais distante, vamos dizer distante em 30, 45 minutos, você vai conseguir uma unidade de 2 quartos a partir de $1.600, $1.800, um ótimo imóvel com boa localização.
Ah, mas se esse mesmo imóvel for ao lado do metrô, talvez aí você vai ter que subir um pouco mais para $2.000. E se esse imóvel for em downtown Vancouver, porque a minha escola, o college fica em downtown, aí você vai ter que estar aí subindo um pouco mais até $2.500, tá? Então eu diria que para você se planejar, quem não se preocupa muito em estar em downtown em si, que pode ficar um pouco mais distante, às vezes uma região melhor para a família, eu diria que $1.800 a $2.000 seria um orçamento mais dentro da realidade. De novo, né, quando a gente fala desses valores, nós não temos aqui a menor intenção que você pague mais caro. A ideia é que a gente consiga trabalhar esse orçamento e alugar o melhor imóvel dentro desses valores, tá? O que você vai pagar, se é $1.000, $5.000 ou $10.000, isso a gente não realmente não é algo que a gente dá uma importância. A gente só precisa entender o que é confortável para você e o que o mercado vai estar trabalhando, vai estar aceitando, certo? E aí no final quem escolhe o mais caro e mais barato vão ser vocês. Uma coisa que a gente também fala muito para os nossos clientes é que 2 quartos e um banheiro, o segundo banheiro, ele tem um custo muito alto para o mercado aqui. É impressionante como às vezes ele custa mais do que um terceiro quarto. Então a gente mostra para os clientes, olha, 2 quartos de banheiro, não, eu queria 2 quartos e 2 banheiros. Então vamos pensar novamente, dependendo do caso, em budget, né, no orçamento que o cliente tem. Então o segundo banheiro custa muito aqui. É verdade. A Michelle está perguntando se é verdade que em Vancouver a maioria dos locais requer entrevista para conseguir locar. Você quer responder essa? Sim, posso responder. Sim e não. Na verdade, a entrevista que eu acho que você está falando é questão de a gente se posicionar lá, mostrar quem nós somos, mostrar, seja quem for, seja para o imóvel para mim, ou seja, eu como empresa, eu preciso me mostrar na entrevista, ou seja, na visita do imóvel, para dizer quem eu sou, o que eu faço. Por estar concorrendo com tanta gente, eu tenho que mostrar o que eu tenho de extra, o que eu tenho de especial, vamos dizer, para ser aceito por essa pessoa. Então, sim, uma entrevista seria mais assim, na visita eu dizer, oi, tudo bem, eu sou Luiz Eduardo, sou da Bed for Student, eu tenho um cliente assim, assim, assado, nós somos dessa forma. E com isso, a gente poder ganhar confiança do administrador. Eu acho assim, algumas pessoas me perguntam, mas Thiago, será que o proprietário ele vai querer que eu esteja presente nessa visita, que eu converse com ele? Alguns proprietários, é verdade, eles preferem falar diretamente com o cliente. Então, quando acontece algo do tipo, normalmente a gente então oferece a chance de termos uma conferência via Skype. Eu já tive vários casos de clientes que o proprietário quis conhecer o cliente, conversar e intermediamos essa ligação, apresentando o proprietário ao cliente e vice-versa, para que a gente pudesse seguir com esse fechamento, tá? Mas isso é algo que não acontece de forma regular. O comum é a gente faz esse processo de visita e apresenta o cliente qualificado para o landlord e ele vai tomar a decisão dele se ele pretende ou não seguir com aquela pessoa. Não é mandatório que você esteja aqui ou que você tenha uma entrevista com ele, tá? O Jonas perguntou, vocês cobram a mais pela assessoria ou está incluso no valor do aluguel, como aqui no Brasil, que não pagamos pela sua indicação de imóvel? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. O Jonas quer saber se a gente cobra algum adicional pelos valores que... pelo percentual, não entendi muito bem a pergunta. Não, vocês cobram a mais pela assessoria. Seria o valor extra, além do aluguel. Para poder fazer, talvez, essa parte da documentação dessas coisas. Não. O valor cobrado é apenas uma taxa única, tá? Que ele vai cobrir todo o processo de locação, né? O que você vai precisar de referências, até tradução de algum documento. Hoje finalizei uma aplicação de uma cliente que eu precisei traduzir alguns pontos do contrato de locação dela para provar que aquilo é uma renda que ela vai ter nesse momento de chegada aqui. Então, essa tradução e os outros detalhes mais, isso está tudo incluso dentro da taxa de serviço, tá? Não é uma comissão, é um valor fixo que a gente cobra para a intermediação desse processo. E aí existem pacotes de serviços e detalhes que a gente pode passar essas informações aí melhores via e-mail, tá? A Melina fez mais uma pergunta. Diferença entre preço, né? Muito grande entre Burnaby, New West e Downtown? Sim, bastante. Pegando um pouquinho um gancho aqui, Downtown, como você mencionou, tudo que está... Downtown seria como se fosse o centro de... A ilhinha, a ilha ali. Então, ali é um mercado muito específico. Tá? Downtown tem um mercado que, acredito eu,
por ser praticamente tudo prédio. Se você pegar qualquer outro lugar da Grande Vancouver, não tem preços parecidos com o downtown. Então, você tem um imóvel, por exemplo, de um quarto de $1.700, $1.800. Se você for para New Westminster, por exemplo, ou alguns lugares em Burnaby, você acha um imóvel de um quarto de $1.200. Então, essa diferença de $500 é a realidade hoje de um imóvel para ser alugado em downtown ou qualquer outro lugar fora de downtown, até em Vancouver mesmo. Muita gente confunde downtown como sendo a Vancouver. Na verdade, downtown é uma parte de Vancouver, como se fosse um bairro, e a cidade de Vancouver você consegue achar um imóvel de um quarto, às vezes de $1.100, $1.200 na cidade de Vancouver. Mas em downtown, menos de $1.500 faz um bom tempo que eu não acho nada. Bem difícil mesmo. E assim, até lembrando aqui, a Kit está falando, a gente fez um vídeo aí bem interessante no canal da Kit, tá? Kit no Canadá. Entra lá que tem um vídeo a gente falando de downtown especificamente, de valores, a gente passeou, andou em algumas áreas, isso vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre cada região e valores. Mas realmente esse mercado de downtown ele é bem diferenciado e sim, a diferença é muito grande quando você está ficando em New West e Burnaby, e eu diria que New West é até bem mais barato, às vezes, em alguns momentos, do que Burnaby em si, tá? A Liana fez um comentário impressionante. Onde chegamos aqui no Canadá, como a Bed é respeitada e transmite muita confiança. Obrigado, tia Liana. Tia. A Fabiane pediu para falar sobre imóveis quando as famílias têm crianças pequenas. Isso eu acho que é algo bem interessante mesmo, porque no caso dela, isso bem particular, eu lembro, o complexo que a Fabi e o Ale moram, a manager de lá, ela tem uma restrição de que só tem famílias com crianças pequenas no térreo. Sim, então, eles não querem ter crianças pequenas no primeiro, segundo andar, isso para evitar a questão de barulho, a criança correr e acabar incomodando aí os outros inquilinos, né? E aí eles acabam evitando essa dor de cabeça. Mas isso acontece nos prédios menores, de 2, 3 andares, que tem essa estrutura de madeira. Nos prédios maiores, que são de concreto, isso não é muito comum. Mas eu já vi alguns locais, assim, chega a ser um absurdo, a família dizer que prefere ter alguém com pet do que ter com uma criança pequena. Então, assim, infelizmente é uma realidade aqui, e muitas famílias acabam não querendo alugar basement, não querendo alugar prédios menores em andares mais altos, porque tem essa questão de problema por a unidade ser toda de madeira, tá? Tiago, pegando um gancho disso aí, qual é a sua visão a respeito de aluguel de imóvel, porque no Brasil a gente tem muito costume, quando mora em prédio, de ter a tela de proteção. Isso é uma pergunta recorrente, toda vez que a gente faz entrevista por Skype com os clientes, eu tenho um filho de 2, 3, 4, 10 anos, e eu gostaria de imóveis no térreo, ou no máximo no primeiro andar. Sim. Porque eles perguntam, não tem como colocar uma tela de proteção, como a gente tem no Brasil? Infelizmente, isso é uma pergunta mesmo que muitas famílias fazem e, infelizmente, não. Aqui eles não permitem que você coloque tela de proteção na unidade. Agora, o que você vai ver nos prédios mais altos é que as janelas sempre têm uma limitação de abertura. Normalmente elas não abrem mais do que 10 centímetros. Isso é só para ter uma circulação mesmo de ar, né? Não ficar abafada a unidade. Há outros casos também de clientes, a gente recomenda você comprar algumas travas de segurança adicionais e colocar também para limitar a abertura da porta da varanda. E essas sugestões, eu já vi muito proprietário, ele mesmo adaptar isso na unidade, né? A gente passava que o cliente tem uma criança pequena, estava preocupado, mas é algo que precisa ser trabalhado após a tua chegada, colocar essas travas, enfim, essa questão da abertura da janela, porque você não vai conseguir colocar a tela, tá? É só um outro gancho aqui, uma coisa muito comum também que acontece, pessoas que não se incomodam em morar mais alto, mas tem essa questão de segurança, tem pessoas que a gente mostra alguns imóveis que são, que o quarto, quinto, sexto, até o nono andar é área comum. Isso. Então você tem um complexo de 2 ou 3 torres, em que a área comum, ou seja, a área de barbecue, essas coisas, que tem um gramado, é uma área que junta os 2 prédios. Então você praticamente está no nono andar e está no térreo. Verdade. Então é muito comum a gente buscar esses imóveis para quem diz, olha, Luiz, eu gosto muito, moro aqui em prédio alto, eu gostaria muito de um apartamento que fosse mais alto, mas eu fico pensando na questão da segurança. Então a gente mostra algumas opções que são nesse perfil, em que você está no nono andar, mas ao mesmo tempo você praticamente está no térreo. Se é na varanda, você está em um piso, que é a área comum, um jardim, com uma área de playground para as crianças e tudo mais. Sei. O Raul pediu para saber a média de preço de aluguéis de imóveis de um quarto perto da Langara.
É uma solicitação muito comum também. Tem muita gente vindo, a gente não está fazendo propaganda da Langara, tá? Mas tem muita gente vindo hoje para Langara e, lógico, ficar na região próxima de onde você está indo estudar, trabalhar, é a melhor opção, realmente. Isso facilita muito o dia a dia. Mas o imóvel de um quarto, você vai do basement, que como a região da Langara tem muito mais casas do que prédios, é muito comum você achar basements por lá. Laneway House. Térreo, né? Primeiro andar. Exato, o ground floor, né, o de algumas casas. Então, como você tem esse perfil de imóvel, que normalmente, pelo menos o basement e o ground floor são imóveis que têm um perfil mais parecido e o preço muito parecido, você vai achar imóvel de um basement na região da Langara na faixa de 1.200 barato, mas a média seria uns 1.300, 1.400 dólares. Então, é uma região muito requisitada, porque além de ter a Langara, é um fácil acesso a UBC. Então, muita gente que vai para a UBC gosta de morar nessa região, que tem uma linha de metrô, e tem muitos ônibus que passam por lá. Então, é uma região mais concorrida para quem busca morar perto da Langara. Verdade. Regina perguntou, pessoas acima de 50 anos têm restrições no aluguel? De forma alguma. Pelo contrário. Assim, a restrição que você vai encontrar aqui, Regina, é se você for menor de idade, tá? Que realmente você não vai poder assinar o contrato de locação. Mas se você tem 30, 40, 50, 60 anos, isso não vai importar. Na verdade, eu já vi muitos proprietários, eles darem preferência, porque sabem que são pessoas mais maduras, responsáveis, que não vão querer fazer festa nas unidades, enfim. O público que vem muito para Vancouver também é muita gente mais nova, né? E aí o pessoal acaba ficando com esse receio de que você vai ser alguém só que vai fazer bagunça no apartamento, acabar com a unidade. E quando eles pegam alguém com uma idade, sei lá, pessoa um pouco mais madura, então eles até preferem, certo? Isso de forma alguma é uma restrição, eu acho que isso pode até ser algo a seu favor, tá? Mais alguma pergunta aí, Suzana? A Inês tinha feito a mesma pergunta que o Raul tinha feito sobre o preço de imóvel da Langara, já foi respondido. A Valéria disse, quando eu for cliente da BED, vou ganhar uma caneca dessas. Essa daqui não, mas você vai ganhar nova, que vai vir com a nova identidade visual da gente. A gente vai estar preparando um material bem bacana, um presentinho personalizado. E sim, pode esperar que a gente vai guardar a sua, tá, Valéria? A Michele perguntou, a locação de apartamentos geralmente conta com serviços de telefonia, internet, luz e afins já no aluguel? Eu acho que a gente falou logo no começo um pouco sobre isso, mas eu vou só reforçar, tá? Não é comum essas despesas estarem inclusas na locação, certo? Que normalmente está o aquecimento, quando é um prédio mais antigo, e a água, né? Custo de energia, de internet, de televisão, isso normalmente é a responsabilidade do inquilino. Em poucos casos de basement, unidades compartilhadas, é que às vezes você vai ter isso incluso ou você vai pagar uma cota, um valor ali, uma parcela referente ao teu consumo, certo? A Liana lembrou, outra opção para a Langara é morar em Richmond, né? Gosto muito de lá. É verdade, ela está bem ligada aí, isso é porque ela tem vários amigos que moram ali em Richmond e ela vai visitar o pessoal e tem uma família bem querida que a gente já fez aí o terceiro processo de locação deles. E eles agora moram em Richmond e a filha vai para Langara e a mãe também, então por isso que ela fez esse comentário. E realmente é uma região com custo-benefício melhor do que está indo para Langara, do que morar ao lado da Langara. Você também tem fácil acesso ao metrô e vai acabar pagando mais barato. O Raul perguntou qual a melhor hora no processo de estudo e trabalho de contatar a BED e começar o processo de aluguel na unidade. Eu acho que, primeiro de tudo, contactar a BED pelo menos uns 2 meses antes da sua vinda para o país, tá? Pelo menos para dar um tempo da gente conversar, colocar algumas coisas em pauta. Conversa no Skype é muito importante, exatamente para esclarecer algumas coisas. Mas para poder contratar a BED, a gente solicita, né, parte do nosso contrato, que de 30 a 45 dias antes da sua entrada no imóvel. Então, se você vem, por exemplo, para 1º de agosto, no mais tardar, no meio de junho, a gente tem que ter entrado em contato para poder exatamente não ter nada muito na pressa, as coisas serem esclarecidas, a gente ter um processo mais tranquilo de conversa, de pontuação de detalhes, mas eu acredito que de 30 a 45 dias antes da entrada do imóvel. Isso aí.
Bom, gente, então eu acho que é isso. Agradecemos aí de coração a todos que participaram, todas as mensagens, os alôs e as perguntas. Estamos aqui à disposição para ajudar vocês. Esse é apenas o primeiro vídeo, a gente espera estar fazendo aí agora mensalmente, pelo menos uma vez, com outros temas, falar de outros pontos aqui que são importantes. E também estou trazendo aí algum convidado, alguém para falar um pouco mais também da experiência, tá? Então, entrem em contato com a gente aí através da nossa página do Facebook. Vocês podem chamar a gente também no Instagram e também por e-mail no info@badgeforstudent.com, tá? Além disso, continuar acompanhando aí nas redes sociais, acompanhando aí lá no canal da Kit, vendo os vídeos. Lá tem muita dica interessante, né? A gente vai estar colocando depois alguns links para vocês de pontos que a gente conversou aqui. E também fiquem ligados nas promoções, tá? Como eu falei, iremos estar mudando aí nossa identidade visual e no lançamento da nossa nova marca, nós estaremos lançando alguns serviços e também promoções que vão ser exclusivas aí para os nossos clientes, ok? Grande abraço, pessoal, bom final de semana para vocês, bom resto de final de semana, a gente vai se falando, estamos aqui à disposição, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.